E aí hoje a gente vai falar uma coisa que é essencial e que muita gente falha: planejamento em excesso. Então, eu quero trazer para você planejar apenas 70% do seu dia. Mas Aline, e os 30%? Calma. Martin Luther King, ele trouxe uma frase que eu gosto bastante. Suba o primeiro degrau com fé. Depois, você não precisa ter a visão lá da sua chegada, mas só o fato de você começar a caminhar já vai fazer uma diferença incrível. Quantas vezes a gente começa a fazer uma coisa, se organiza, planeja e tudo muda? Quem nunca? Você já passou por isso, eu já passei por isso trocentas vezes. Então hoje a gente vai falar e entender que as mudanças elas sempre vão acontecer e a gente precisa definir um tempo para essas mudanças. E aí, vamos nessa? Vamos entender o porquê planejar apenas 70% do dia? Vem comigo! Quantas vezes eu escuto as pessoas me dizerem: para que planejar? A pandemia trouxe muito disso, mas Helene, eu tinha um planejamento fantástico e eu tive que rasgar esse planejamento, mudar a estratégia, mudar tudo. E aí eu digo para você, esse é o pensamento do tanto faz, do fazer de qualquer jeito, das pessoas que pensam no trabalho que vai dar e não focam no resultado a longo prazo. E eu quero trazer para você aqui hoje, para você refletir com muito carinho. Planejamento é direção, é o norte, é o que a gente precisa entender das rotas que a gente vai traçar e qual melhor rota seguir a depender das mudanças que acontecem. E a gente está falando aqui sobre o planejamento 70% do dia justamente porque a gente precisa ter clareza de que vai mudar. E essa mudança não pode ou como é que eu digo? Não precisa ser doloroso. Quantas vezes a gente sofre porque mudou, droga, rasguei meu planejamento? Você tem uma rota. Se essa rota não for uma rota viável, você vai mudar a rota. Mas o norte lá, aonde você vai chegar, vai ser o mesmo. Você só vai escolher caminhos diferentes. Aqui, né, tem um jargão de uma rádio que diz assim: a cada 20 minutos tudo muda. E muda mesmo. E para a gente relaxar um pouco, né, não ser desgastante, doloroso, como geralmente é essa mudança, eu quero te fazer um convite, esse convite para você entender o que você precisa fazer durante o seu dia e distribuir melhor as suas tarefas na semana. Por que isso? Porque durante o dia precisa ter tempo para mudança. Você vai marcar um médico, pertinho de casa, 15 minutos, você programa 1 hora e meia. Sabe o que acontece? Chove, tudo muda, o médico atrasa, 1 hora e meia se tornou 3. E se você tivesse um compromisso naquele horário ali, logo em seguida, o que ia acontecer? Você ia precisar mudar, ia ficar chateada, ter que pedir desculpa para a pessoa. É esse o pensamento que eu quero que você tenha. Para do pensamento, né? Esquece o pensamento do tanto faz, do planejamento, demora tempo, eu planejo e nunca dá certo. Para de se sabotar. É o primeiro passo aqui hoje. Parar de se sabotar, ok? Eu falei sobre... eu tô aqui com a cara de risada, mas é porque eu fico na minha cabeça pensando e escutando as pessoas me dizendo sobre o assunto. E quando eu falo isso, as pessoas acham que é tipo, nossa, eu vou perder 30% do meu dia. Não, você não vai perder 30% do seu dia. Você precisa entender duas coisas. Uma, eu já falei, que as coisas mudam. E outra, é que você não tem controle da mudança. Quem tem controle é o carinha lá em cima, que você tem que manter uma conversa com ele diária, mas ele não vai te contar. Vai mudar daqui a meia hora. Vai chover daqui a
40 minutos. Você não tem esse, né? Ou pelo menos muitas pessoas não têm, porque vai que tem alguém assistindo o vídeo aqui que tem esse poder mágico de entender que daqui a 2 horas o meu planejamento eu vou ter que rasgar e mudar ele todo. Então tem coisas que a gente não tem controle. E aí eu vou te dizer uma coisa que comigo tem me ajudado demais. Aprender e entender e separar o que está no meu controle e o que não está no meu controle. Isso tem me trazendo uma paz absurda. Primeiro que eu consigo gerir as pessoas ao meu redor e fazer perguntas certas. Peraí, me conte, pessoal, tá acontecendo fogo no parquinho, tá acontecendo um monte de coisa, mas para aqui. Isso é da minha área? Isso é seu, Elaine? Isso é para o time fazer ou eu dependo de outras pessoas? Ou eu dependo de uma empresa? Ou eu dependo de organizar um outro momento para corrigir isso? Separar o que está no meu controle para saber o que eu tenho que atuar agora é essencial para separar o resto das coisas que não é seu, não pelo menos agora. Não vai tomar seu tempo, não vai te desgastar, não vai te estressar. Separa o estresse. Já basta o que você vai ter que controlar, resolver porque é seu e afasta. Fala com a pessoa, olha, vamos lá, isso aqui não é meu, isso aqui é seu, avalia. Se você tiver alguma dúvida, compartilha comigo, entende, passa para a pessoa certa resolver, tira isso das costas, isso já tira 50% do peso, do estresse das coisas que você vai ter que resolver, que daqui a pouco é uma coisa que pode ser tão simples para você e você tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Pense nisso. Sim, Elaine, você já trouxe dica, já deu puxão de orelha, né? Para entender ali o que está dentro do seu contexto, o que você tem controle, o que é que você não tem controle, e você separar o que é que você tem que focar e o que é que você não tem que focar ou precisa delegar. Você já trouxe a questão de a tendência, a probabilidade é que as coisas mudem no meio do caminho e que o planejamento é uma direção. Mas sim, na prática, o que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? Como planejar 70% do dia? Seu dia tem 24 horas. Você precisa saber quanto tempo você dorme, quanto tempo você come, quanto tempo você faz todas as outras atividades e aí quanto tempo você está disposto naquele dia ou você tem disponível naquele dia para trabalhar, para fazer as atividades que você listou para fazer. Aqui eu já falei em outros vídeos aqui, do como ter um dia mais produtivo, do como fazer o seu planejamento. Futuramente eu vou trazer sobre planner, sobre algumas coisas mais práticas para ajudar vocês aí ali na íntegra de como se organizar. Mas aqui eu tô falando de forma simples da sua lista de tarefas. Você tem uma lista de tarefas, você já definiu a prioridade ou vai começar o dia ali com aquela atividade que você mais procrastina para já se livrar logo dela. Então 70% do dia, você precisa saber quanto tempo cada atividade vai te tomar. Isso tem que ficar muito claro para você. Segundo, você precisa entender ali se você vai fazer manhã, tarde, noite ou madrugada, para a galera da madrugada. Se você vai planejar 70% do seu dia e você já tem ali o seu time, hoje você vai trabalhar 10 horas, hoje você vai trabalhar 6 horas. Dentre as 6 horas, qual o tempo disponível para vocês fazer aquelas tarefas? Ou você pode responder outra pergunta. Quantas tarefas cabem nessas 6 horas? Certo? E se você já tirou das 6 horas um time para fazer outras coisas que podem mudar ao decorrer do caminho, ok, você utiliza as 6 horas. Mas se não, o resto do dia já está todo organizado para fazer outras tarefas, dentre ali as 6 horas que você tem, você vai tirar ali 30, 40 minutos. Né? Você vai planejar 5 horas do seu dia e 1 hora vai deixar para as mudanças, para você fazer alguma outra coisa, ou para, acaso, uma tarefa que demore mais, que você vai fazer pela primeira vez. Tudo isso a gente tem que pensar. Então, para você entender
Logicamente, sua mente precisa ter isso claro, senão você vai continuar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. 70% do meu dia, o que é 100% do meu dia de trabalho que eu vou executar? Desse 100% do meu dia, eu vou tirar 30%, vou deixar esse tempo lá, livre na agenda, livre mesmo. Que você vai fazer suas atividades e aí você pode, não teve nenhum problema hoje, amém, Senhor, esse tempo pode ser um tempo livre para você. Pode ser um tempo para você trazer uma nova tarefa e colocar para executar. Mas o ponto-chave aqui é você entender que de forma simples, se você carrega o seu dia de atividades, você tem uma probabilidade gigante de, além de se frustrar no final do dia, de nossa, não consegui isso, não consegui fazer aquilo, isso aqui não deu tempo. E também, o ponto pior de tudo, é você entender que tipo, caramba, eu não fiz isso porque lógico, né? Eu tinha uma atividade de 2 horas, eu tinha 7 horas disponíveis e botei 3 atividades de 2 horas. E aí, aquela hora ali que sobrou, eu ainda botei mais umas 4, 5 atividades pequenas. E não me dei conta que aquela atividade de 2 horas era uma atividade tão longa que eu precisaria fazer outras coisas, fazer pesquisa, estruturar, montar relatório, falar com outras pessoas, depender de cliente. Ficou claro para você? Planeje 70% do seu dia. Helene, a regra é 70%? Não, aqui não tem regras. Até porque regras a gente pode mudar. Aqui tem compromisso com você. Eu quero que você entenda que é importante você deixar um tempo no seu dia para as mudanças que vão acontecer. Para depois você entender que planejamento é algo que você pode estruturar, mudar, se organizar, seguir a direção, mudar a direção de forma leve. Eu quero que você, no seu dia a dia, tenha um dia mais leves, mais tranquilos, porque você teve tempo para trabalhar as mudanças que aconteceram. E aí, fez sentido? Dúvidas? Manda aqui, manda pra mim, fala comigo. Você tem um monte de forma de falar comigo. @HelenePassos no Instagram. Aqui no nosso canal, Você Mais Produtivo. A sua forma, o seu jeito é o jeito certo. Eu só quero que você verdadeiramente seja mais produtivo, seja mais produtiva e consiga ter uma vida mais leve, mais tranquila. E mais tempo para você fazer coisas legais. Ok? Combinado? Segue aqui e vamos nessa. Pau na máquina!